Como é para você se acolher quando você precisa e ao mesmo tempo sustentar o que você é? Olá, Essência em Escuta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Dani Tezzoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E mais uma vez, em mais um vídeo, a minha voz está aqui para se conectar com a sua voz, para que eu perceba a minha voz interior e estimule você também a perceber a sua voz interior. A gente se expressando e se escutando juntos, cada um na sua individualidade. E hoje, nesse vídeo de quarta-feira, eu trouxe, como eu tenho trazido aí nos últimos 3 meses, às quartas-feiras, a leitura de um trecho de um livro. Claro que você que vai ver esse vídeo em outro momento também, se esse vídeo chegou a você, pode ser que algumas dessas palavras o universo está querendo te mostrar hoje aqui, para você sentir o que ressoa e o que pode auxiliar você a reconhecer a vida que você é. E no vídeo de leitura dessa semana, leitura e reflexão, lembrando que é apenas um trecho que eu leio, tá, gente? A minha proposta não é estender esse vídeo, não é deixar ele muito longo, mas esse é um vídeo mais breve possível para que essa mensagem fique e ressoe, a gente fique ali sentindo a mensagem de um trecho bem curtinho de algum livro. E eu trouxe, mais uma vez, o livro Legado Feminino, do qual eu faço parte, nós somos em 32 coautoras. O meu capítulo nesse livro é A Força Sagrada da Mulher que se Ouve, e eu já trouxe aqui em outros vídeos aqui do canal, você pode acessar na playlist aqui de leituras e reflexões, outras leituras e principalmente do meu capítulo, que eu trago nesses outros vídeos. Mas hoje eu vou trazer o trecho do capítulo da coautora Márcia Badim de Mello, e o título do capítulo dela é O Homem que Cuida e o Homem que Fere, o masculino desconectado do feminino. E eu resolvi trazer porque é um capítulo que fala um pouco dos homens também. Então vejam aqui, porque é interessante, na verdade, tudo que a gente fala da energia feminina e masculina, a gente está falando do homem e da mulher. E claro que o livro Legado Feminino, ele traz histórias de mulheres, né? As mulheres contando as próprias histórias, então as mulheres vão se identificar mais com o livro, pensando nas histórias em si, mas a mensagem é para homens e mulheres. E esse capítulo, ele mexeu bastante comigo. E ela traz no título, né, a questão do homem, apesar de ser um livro Legado Feminino, um capítulo que fala sobre o homem. Então, assim, esse livro, deixando aqui aberto, não serve simplesmente para as mulheres, mas para os homens também. Se você quiser adquirir, deixo aqui na descrição do vídeo o meu contato, para que vocês possam saber como adquirir esse livro, tá? E eu trouxe um trecho aqui desse capítulo, da página 203, tá? São 3 parágrafos curtinhos que eu senti de trazer hoje. Como eu falo para vocês, o que eu trago aqui é muito intuitivo, então eu fiz essa leitura, uma leitura que para mim acrescentou bastante, alguns pontos bem profundos que eu tive até que parar de ler, depois continuar a ler. E aí eu escolhi aqui, na verdade eu senti, foi o que mais mexeu comigo, não de mexer comigo de profundidade em si, mas o que eu senti de trazer pra gente hoje. Então, por isso que eu sinto que a mensagem não é só pra mim, mas pra quem esse vídeo chegar, tá? Então, eu vou ler esses 3 parágrafos bem curtinhos e a gente vai depois um pouco ver o que ressoa com a gente e qual mensagem que a gente pode deixar para elevar a nossa vibração essa semana, para sentir o que a gente precisa acolher, talvez, dentro da gente. E como eu disse, a palavra sustentar, que é o que traz esses 3 parágrafos aqui, tá bom? Então vamos lá para a leitura. No consultório, percebo diariamente como homens e mulheres foram privados de referências saudáveis dessas duas forças internas, no caso a masculina e a feminina. Homens que nunca puderam acessar a própria vulnerabilidade e por isso se tornam rígidos e desconectados de si. Mulheres que nunca tiveram ao lado um masculino firme e presente e por isso se habituaram a carregar o mundo sozinhas, acreditando que não podem descansar no colo de ninguém. E crianças internas dentro de cada adulto, ainda esperando que figuras parentais venham preencher seu vazio.
Foi então que compreendi que a cura na vida adulta exige um movimento duplo: aprender a se maternar e a se paternar, acolher-se e ao mesmo tempo sustentar-se, oferecer a si mesmo o colo que faltou e também o limite que não foi recebido. Integrar cuidado e direção, afeto e força, suavidade e estrutura. Esse movimento pode conduzir o ser humano à inteireza. Tem muita coisa que dá para falar desses 3 trechos aqui. Enquanto eu lia, né, eu fui sentindo tanta coisa, mas o principal aqui, eu acho, para hoje, que eu estou sentindo agora de falar, é o quão desafiador é a gente integrar masculino e feminino na gente. Eu tenho sentido aqui que na hora que a gente acessa o feminino é a hora que a gente consegue acolher o masculino. E acolhendo o masculino, a gente consegue sustentar. Então eu achei muito interessante, o que eu mais achei interessante aqui, se eu for pegar para tirar, né, é justamente a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo, né? Acolher-se e ao mesmo tempo sustentar-se. Porque eu percebo assim, a gente começa primeiro, um dos desafios primeiro é começar a acolher o que nós somos. Então, primeiro, não esperar de ninguém de fora, considerar que tudo que eu quero de fora, que as pessoas me ofereçam, só eu posso me dar. E só eu mesmo, gente. Sabe por quê? Porque o outro está no mundo dele. O outro não está me vendo, não está te vendo. Então, não sei se você já teve essa dose de realidade, mas o outro não está te vendo de verdade. Ele está vendo em você os reflexos dele. Então, quem vai se ver de verdade é você. O outro talvez pode acessar você sim na hora que ele começar a acessar ele mesmo. Então, enquanto todo mundo estiver vivendo nessa inconsciência de não olhar para si, para conseguir enxergar o outro, eu preciso olhar primeiro para mim, que aí eu vou saber o que o outro é, ao saber o que eu sou. Mas se eu não me acesso e eu exijo que o outro me dê, eu estou jogando responsabilidade tudo para o externo. E o outro não vai me dar, porque ele está buscando coisas para ele também. O que eu tô querendo dele, ele está querendo de mim. E no final das contas, quem vai dar para quem? E no final das contas, na verdade, só a gente pode se dar o que a gente precisa. Então, mas enfim. E aí dentro disso, o primeiro desafio é se acolher. Acolher o que você é. Quando você começa a escutar a sua voz interior, perceber a sua voz interior, é acolher essa voz. Não adianta julgar essa voz. Isso eu trago até no meu capítulo desse livro, já trouxe em alguns vídeos aqui desse canal. Então é acolher. Mas muitas vezes a gente fica parado nesse acolher. A gente até começa a acolher o que a gente é, começa a sentir o que é, mas não consegue sustentar. Acontece alguma coisa e a gente vai de novo fazer às vezes o que os outros querem, não o que a gente quer. A gente abre mão do que a gente é para simplesmente ser aceito dentro de um padrão social, de uma família, de um trabalho, enfim, dos locais em que a gente está inserido. E de novo não sustenta o que a gente é. Não se dá esse limite, não se limita nesse sentido, não se limitar de não crescer, né? Expandir sim, mas dar esse limite, o que sou eu, o que é o outro. E que no fundo, não vou ampliar aqui, né? No fundo somos um, mas enfim, isso aqui essa parte é para um outro vídeo. Antes disso, precisamos conhecer esse um nesse universo em cada um aí, que é o que está mais próximo. Eu estou mais próximo de mim, você está mais próximo de você. Então é muito mais fácil você acessar você. Então eu quero deixar isso aqui, né, para que a gente encontre essa inteireza do acolher-se do feminino e do sustentar do masculino como polaridades dentro do homem e da mulher, que cada um consiga encontrar tanto esse acolhimento, comece a se acolher sim, conecte-se com a energia feminina em si e comece a se acolher mais, a se cuidar mais, e depois disso sustente. Acolha o próprio masculino para que esse masculino, essa polaridade masculina em si mesmo, auxilie cada um de nós a se sustentar no que somos, a gente a se apropriar do que a gente é. E quando a gente faz isso, como eu já trouxe num outro vídeo, o que os outros falam da gente não faz diferença, porque eu sei o que eu sou. Se eu sei o que eu sou, tanto faz o que falam de mim, como eu já disse num outro vídeo aqui nesse canal. E trouxe aqui de novo pra gente lembrar, provavelmente. Deve ter um motivo, né? Precisamos lembrar mais vezes para aprender, até a gente realmente sentir que aquilo é uma verdade pra gente.
E é isso, para não me alongar tanto, como eu falei, esse capítulo aqui dá para falar muita coisa, mas a proposta aqui é que a gente comece a acessar essas forças, acolher a nossa criança interior ser maternada, né? E a gente maternar e paternar a criança interior, não apenas maternar, que muitas vezes a gente foca nisso, quem começa a fazer o autoconhecimento esquece do paternar. A gente ir para essa, como se fosse uma outra fase, vamos dizer assim, também, para não apenas sermos o que somos em acolhimento, mas sermos o que somos em verdade, em sustentação. Amei essa leitura para hoje. Mesmo o que eu falei aqui, eu estou me ouvindo. Eu me ouço o máximo de tempo que eu consigo ter atenção em mim, presença na minha vida. E como eu já falei para vocês, é isso que eu faço no meu dia a dia. O que eu trago aqui no canal é o que eu faço no meu dia a dia. O máximo que eu consigo. Para sempre estar comigo e presente mesmo na minha vida. E é isso. Conteúdo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, curte esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber mais notificações e compartilhe aqui como que é para você se acolher e sustentar, que foi a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho para você sentir o acolhimento em si mesmo e também encontrar a sustentação que você é. Então confie mais na sua voz e se escute. Até um próximo vídeo.